Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando esse mês sobre as crianças, né? Semana passada exploramos um pouquinho essa visão de que a reencarnação também é um processo de morte, sob a ótica de quem está no plano espiritual, e hoje nós vamos dar continuidade ao tema que falamos na semana passada, trazendo a minha gravidez, a formação fetal do espírito, né? Ah, estou grávida. E agora? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Bom, o espírito, então, estava no plano espiritual, estava aprendendo, estava trabalhando, exercitando, se desenvolvendo, e chamaram esse espírito para a nova proposta reencarnatória, onde ele vai vivenciar os seus desafios existenciais para mais um passo de amadurecimento, né? E aí é muito natural que esse espírito seja apresentado aos pais antes até de iniciar o processo gestacional, né? Então eles falam: "Ah, vou pegar um nome hipotético, tá bom? João, chegou a hora de você reencarnar". E você Aí eles fazem um planejamento encarnatório e decidem que João vai reencarnar na família de Jéssica. Jéssica receberá João no papel de mãe e Alfredo receberá João no papel de pai. Aí eles pegam João, que está em estado de espírito, né, está na erraticidade, ainda não está no corpo físico, e quando Jéssica e Alfredo desdobram no sono, lembra que nós falamos da emancipação da alma? Quando eu durmo, o corpo fica e eu desdobro, tá certo? Se você não viu esse episódio, eu sugiro que volte para ver para ter uma compreensão melhor, ok? Onde nós estamos falando do sono e do sonho. Então, o corpo de Jéssica e de Alfredo adormece, fica em estado de repouso na cama, Jéssica e Alfredo desdobram. E ao desdobrarem, quem está lá? Os mentores dizendo: vocês vão receber João. E, a depender da história espiritual que João teve com Jéssica e Alfredo, eles ficam tão felizes nesse reencontro. Ai, que legal, você vai vir como nosso filho, seja bem-vindo, João, estamos tão felizes. E João diz: eu também estou tão feliz de vir como filho. Mas há os que são um reencontro entre espíritos que possuem um passado de vivências dolorosas, né? E às vezes a espiritualidade fala: ó, quem vai vir vai ser João, para vocês terem a oportunidade de se reencontrar, de ressignificar o relacionamento, de reconstruir a relação a partir do desenvolvimento do amor, do carinho, do afeto. E João está ansiando por aquilo, porque no planejamento encarnatório dele ele foi informado de que assim seria. Mas às vezes Jéssica e Alfredo podem não gostar da notícia. Ah, João vai vir como filho? Vai ser muito difícil esse convívio. Vai ser muito difícil essa relação. E sabe que pode acontecer de ter a rejeição, sabia? Às vezes eles estão sendo apresentados, João vê aquela rejeição, ressente um monte de coisa e diz: eu ainda não estou pronto. Mas não, pode acontecer de todos eles receberem bem isso, porque nós sabemos que nós viemos para nos desenvolver, que nós precisamos evoluir e precisamos reaver as nossas relações na conquista do amor fraterno, o amor por todos, né? Então a gente precisa resolver nossas desavenças. Então, mesmo sabendo ser doloroso, todos se acolhem. Tá bom, seja bem-vindo, João. Vamos viver sim essa trajetória, não vai ser fácil, mas com amor nós iremos superar tudo, com a ajuda dos nossos mentores, né? E aí eles se aceitam. Também há os casos em que João é um espírito que precisa de ajuda, é um espírito que vem de uma vivência de muitos vícios,
né, de maus tratos, e aí ele vai vir precisando de uma tutela que colabore com o desenvolvimento dele. Então tudo isso é apresentado, tudo pode acontecer. Eu estou trazendo alguns exemplos, mas se eu for trazer todos os exemplos, a gente vai utilizar todo o nosso tempo aqui falando disso, né? Todas as possibilidades existem e nesse momento é o momento que se apresentam elas, né? Essas possibilidades já planejadas. Então, no momento de apresentar, já não é uma possibilidade, é um planejamento, né? E com o livre-arbítrio, pode-se haver, sim, a desistência ou não. E aí, às vezes, inclusive, um dos espíritos rejeita, o outro não. Então, Alfredo pode ficar furioso e Jéssica animada, ou o contrário, Alfredo animado, Jéssica furioso. E eles estavam em desdobramento, lembra? Aí eles voltam para o corpo, acordam e vão viver a vida. E às vezes pode acontecer deles acordarem já com o humor mexido, acordam super de bom humor, João está vindo, eles não têm consciência, porque eles não lembram, mas a emoção espiritual se faz presente. Então, eles acordam mais animados, mais inspirados, mais apaixonados. Ou, tá vindo o João, né? Aí um olha para o outro, nossa, não aguento mais esse casamento. Né? Então, tudo pode acontecer. E aí, acontece, então, o processo da fecundação, como eu iniciei a explicação na semana passada. Esse processo da fecundação é o que dá start ao início do vínculo dos laços fluídicos de João ao feto, ok? E aí o perispírito começa a imprimir no corpo físico toda a configuração planejada nele. Então, se você não viu o episódio da semana passada, eu sugiro que veja para entender a continuidade dessa explicação, tá bom? Que vai ficar mais didático, mais fácil de compreender. Então, João está sendo preparado para vir. O perispírito de João, com toda a configuração planejada, está conectado àquele feto e o feto, então, começa a imprimir em seu corpo físico a configuração perispiritual. Então, tudo que estava planejado com relação aos órgãos que vão vir perfeitos, aos órgãos que não vão vir perfeitos, à aparência física, ao funcionamento, está acontecendo e acontece durante o processo gestacional. Nós estamos falando que o perispírito de João está agora vinculado fluidicamente àquele feto. E por isso esse feto começa a se desenvolver, porque ele passa a receber fluido vital. Lembra que falamos sobre isso lá atrás também, num dos primeiros meses que estávamos falando sobre fluido cósmico universal, fluido vital, e que esse fluido vital é retirado do fluido cósmico universal para nos dar vida física, para animar o corpo físico. Então, o perispírito agora tem o fluido vital e ele começa a mandar esse fluido vital para o feto. E o feto vai, então, desenvolvendo, imprimindo no corpo físico toda a configuração do perispírito. Ele começa a ter vida. O coração, já começa a pulsar, né? E aí esse feto vai se desenvolvendo, desenvolvendo. Então, vamos lá. O perispírito de João vinculado ao feto. O feto dentro do corpo da mãe. O corpo da mãe vinculado ao perispírito dela. Jéssica e João estão vivenciando uma interseção perispiritual. O perispírito de João e o perispírito de Jéssica estão conectados, sintonizados no mesmo corpo, que é o corpo da mãe, é o corpo gestacional. Por isso que a mãe vivencia perturbações no sentido de oscilações psíquicas e emocionais, não só orgânicas. Porque sim, existe agora uma configuração orgânica no corpo da mãe para que ela consiga gerar uma vida dentro dela, uma vida física dentro dela.
né? Então, existe a explosão de hormônios, a reconfiguração das taxas e o próprio funcionamento dos órgãos favorecendo que tudo aquilo aconteça com sucesso. Então, tem todos os efeitos no corpo que o corpo está conectado, o corpo de Jéssica, ok? Está conectado com o perispírito dela. Aí lembra que o corpo sente, o perispírito transmite para o espírito. O que o espírito sente, o perispírito transmite para o corpo físico. Então, essa mudança que o corpo físico da mãe está vivenciando se transmite para o espírito, né? Ou seja, Jéssica sente tudo isso que está acontecendo no corpo dela. O corpo dela começa a falar mais alto, inclusive, né? Porque ele começa a reagir de formas que não reagiam antes. Então, ela já sabia lidar com o corpo dela, mas agora ela já não sabe, ela não entende o que está acontecendo. Além disso, Jéssica começa a receber impulsos nervosos, né? No sentido de, como que eu posso dizer? É um fluido, né? É uma conexão. A ideia do espírito, que o espírito está passando, o espírito João está passando no processo dele, meu perispírito, Jéssica, sente, né? Então, se o perispírito sente, Jéssica sente. Então, por isso que é muito comum a mãe que está no processo gestacional, a mulher que está no processo gestacional, começar a gostar de coisas que antigamente ela não se interessava, outras coisas que ela se interessava, ela começa a rejeitar, né? Porque é um misto de personalidades. É a personalidade dela e a personalidade de João. Porque lembrando, João não foi criado agora, João está reencarnando mais uma vez. Ele tem toda uma história por trás. Ele tem toda uma bagagem. Tudo isso vem. Por isso a mãe vivencia. Aí olha que interessante, né? Se João rejeita o pai Alfredo, vamos supor, porque eles eram inimigos e tudo mais, sempre que o pai Alfredo se conecta com a mãe Jéssica, João, que está ali também envolvido no perispírito de Jéssica, sente, né, e ouve o que está acontecendo, participa daquilo, e ele pode reagir mal àquilo no sentido de rejeitar. Porque a história deles foi muito traumática, foi dolorosa, foi de raiva, seja o que for. Então ele rejeita Alfredo. E essa rejeição ele sente. E ele está onde? Dentro do corpo de Jéssica. Jéssica sente essa rejeição também. E aí pode acontecer dela rejeitar Alfredo, dela começar a ter raivinha, dela começar a ter ranço, nojo. Tudo isso pode acontecer. Então sempre que a mulher rejeita o homem, é isso? Não. Pode ser uma reação também orgânica, né? Dos hormônios, do cheiro, né? De uma série. Muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Então não tem como a gente rotular, dizer que isso é aquilo, ok? O que nós estamos compreendendo aqui é que é tudo que pode acontecer naquele movimento. Então, pai, homem, parceiro, que está ao lado de Jéssica, né? Está sendo rejeitado, não pense que é porque aquele espírito está te rejeitando. Pode ser uma reação orgânica, ok? Mas também pode ser espiritual. Então o que eu faço? Eu não sei que criança é essa que está vindo, né? Eu posso estar recebendo João e João estar vindo de uma trajetória de muitos vícios químicos. E esse vício está impresso ainda na memória do perispírito. Então João vem com predisposições. E aí, se eu utilizo dessas químicas durante o processo gestacional,
De novo, ele está dentro do meu corpo físico. E aí eu trago essa química para o corpo, e essa química é transmitida para ele, pronto. Já tocou no vício de João. Se João é ansioso, pode ser que eu sinta ansiedades. Se João é nervoso, pode ser que eu sinta nervosos. Mas não é só a mãe que é influenciada por João. João também é influenciado pela mãe. Muito influenciado. Afinal, é o corpo da mãe que está dando para aquele feto os instrumentos necessários para o desenvolvimento dele, né? Então, quando a gente está vivenciando um processo gestacional, a gente precisa lembrar que a gente não sabe tudo o que está envolvido aqui. Por eu não saber, eu não vou também ter certezas das melhores práticas na minha relação com essa criança. E aí, como é que eu lido com isso? Eu trouxe aqui uma experiência baseado numa situação hipotética, né? Eu criei alguns personagens, João, Jéssica e Alfredo. Mas peço que você interprete dentro do contexto em que você se encontra. Tá certo? Estamos falando aqui de quem vai assumir esse papel de gerar, quem vai assumir o papel da parceria, né? E quem está vindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, inclusive, você vai ter um papel. Você vai assumir o papel de mãe, você vai assumir o papel de pai, mas não foi você que gerou. É uma adoção. E tudo isso faz parte do processo de desenvolvimento desse espírito. Ele precisou viver o processo gestacional num outro corpo. E durante o processo gestacional, ele recebeu as impressões que ele precisava receber na situação em que ele foi gerado. O resto da vida ele tem que estar com outra família. Então, nós estamos aqui compreendendo como que é o processo de desenvolvimento do feto na sua necessidade de desenvolvimento espiritual. Não só do espírito que está reencarnando, mas de todos os envolvidos. Nada é por acaso. Tudo foi planejado. E seja lá qual for o processo que você passou quando veio reencarnar, ou o processo que seu filho ou sua filha passou ou está passando, tá tudo certo. São as nossas necessidades de desenvolvimento. Mesmo que a continuidade nos leve a outros caminhos desvinculados a quem nos gerou. Em processos de adoção, em processos de tutorias, né? Porque tem crianças que passam a vida num orfanato, por exemplo, e não chega a viver um processo de adoção, não chega a constituir uma família. Mas há para este espírito uma proposta de desenvolvimento também, né? Então, vamos continuar entendendo essa relação da criança durante esse mês. Tivemos aí 2 episódios, semana que vem a gente se encontra e continua. Até lá!